Olá pessoal, tudo bem? Você quer aprender como otimizar a sua campanha? Otimizar a campanha envolve muitos passos, mas nesse vídeo aqui eu vou te explicar um que é a bússola, aonde você tem que olhar quando você for analisar suas campanhas. Vai ficar muito mais fácil otimizar a sua campanha depois do que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, que a gente vai ver exemplos reais dentro aqui da campanha de um cliente. Meu nome é Alexandre Brojo, vamos aqui para o vídeo. E aqui a gente tem a campanha de um cliente para a gente poder analisar. Eu vou pegar aqui os últimos 7 dias e eu vou atualizar para você ver e a gente consegue ver o ROAS dessa conta. A gente trabalha aqui várias campanhas dentro do Facebook e também fora dele no Google, por exemplo. Mas antes da gente entrar aqui nas campanhas, eu separei aqui um desenho. Aqui a gente tem vários pontos importantes aqui dentro de uma otimização. Porém, eu não vou falar de todos aqui, senão ficaria um vídeo gigantesco. Eu precisaria praticamente de um curso, exatamente como eu tenho. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição. O nosso foco aqui é em um item só desse. Mas quando a gente fala em segmentação, ou melhor, em otimização, a gente tem a parte de segmentação, que entram aqui muitos pontos, que eu vou te passar uma dica de como olhar eles mais ao finalzinho do vídeo. A gente tem a parte de criativos, que é conteúdo, formatos, mas o principal é esse aqui, ó, o KPI, ou Indicador-Chave de Performance. É exatamente para ele que a gente vai olhar, porque ele é a bússola para dizer se a campanha está boa ou está ruim. Porém, cada campanha tem um KPI diferente, mas a gente vai ver isso aqui dentro aqui do gerenciador. Para facilitar, eu criei esse filtro aqui para a gente analisar apenas algumas campanhas e não todas as campanhas para o vídeo não ficar tão extenso. Aqui a gente tem vários tipos de campanha com objetivos diferentes. Eu não vou abordar todos para o vídeo não ficar tão grande, mas eu vou te passar várias dicas aqui. Eu separei também essa coluna para ficar mais fácil para a gente analisar. E agora um ponto importante. O KPI ele vai depender muito do tipo de campanha e da otimização dela. Como assim, Alexandre? Quando a gente vem na parte aqui de criar campanha, eu tenho aqui vários objetivos. Quando eu venho em venda e clico aqui em continuar, campanha de venda manual, e vou clicar em continuar, lembrando que quando eu vou criar uma campanha, já tem vídeo que eu explico, eu vou deixar aqui no card se quiser dar uma olhada lá. Quando a gente vem aqui na parte do conjunto de anúncio, eu tenho várias configurações aqui dentro. Eu vou colocar nesse exemplo site, e quando eu entro em site, você vai ver que aqui embaixo eu tenho a meta de desempenho. Eu posso escolher entre várias aqui dentro, e também descendo, eu posso escolher aqui o meu pixel e posso escolher também o evento de conversão, que vai ser o evento que o Facebook vai focar para otimizar. Como assim? Quando eu venho aqui e escolho compra, ele vai focar em otimizar para compradores. Ele vai pegar os dados de quem está comprando e vai buscar mais pessoas dentro da segmentação que eu fiz. Ou seja, o meu KPI principal vai ser compras, mas no caso a gente vai utilizar o ROAS. Já se eu otimizo ali para carrinho, por exemplo, aqui a checkout ou visualização de conteúdo, o meu KPI muda. Se eu coloco o carrinho, não adianta eu olhar para a ROAS, ela não vai entregar vendas, ela vai entregar o quê? Um carrinho mais barato. A ideia daqui é trazer um público mais qualificado a um custo mais barato para você trabalhar um funil, mas aí é tema para um outro vídeo também. Se a gente vê aqui, ó, e otimiza por ver conteúdo, a gente vai olhar o quê? O custo de visualização da página de destino. Quanto menor, melhor. Mas em alguns casos como esse, a gente tem que ver uma análise complementar lá no GA4, que é o tempo de retenção desse público que você consegue através ali de tags UTM, por exemplo. Mas dentro do gerenciador, somente o custo já é suficiente. E isso muda se eu venho aqui, por exemplo, em campanhas e eu coloco, por exemplo, um outro objetivo. Vou vir aqui e vou escolher o de engajamento. Vou clicar em continuar, vou voltar aqui para o meu conjunto e você vê que no tipo de engajamento eu tenho outras opções. Visualização de vídeo, engajamento. Se eu otimizo para visualização, meu KPI vai ser baseado na visualização. Nesse caso específico, a gente cria uma métrica personalizada de custo por 75% ou custo de 50%, que é mais fácil para analisar. Se é de engajamento, meu foco vai ser o meu KPI de engajamento. Mas calma que eu vou mostrar para você isso dentro do gerenciador também. Então, conforme que você escolher o objetivo, a gente tem as otimizações daquele objetivo que vão mudar também. Alguns vão dar mais ou menos opções aqui embaixo. Agora, voltando aqui, eu vou descartar aqui os rascunhos. Vamos voltar aqui. E aqui a gente tem as campanhas. Cada uma delas tem um objetivo diferente, mas vamos focar na que o pessoal mais quer, que é o quê? Vendas. Gerar caixa. Se a gente vir aqui, a gente tem uma campanha de público quente e uma campanha de público frio. Nessa campanha de público quente, qual que é a otimização dela? Compras. Qual que é o meu KPI principal? É esse de vendas, ou seja, o ROAS. O ROAS, se ele está alto, todas as outras métricas automaticamente vão estar boas também. Então, eu não preciso ali me preocupar. Então, se ele está bom, a gente segue em frente. Então, você vai ver qual que é o ROAS ideal para você e, em cima disso, você vai analisar a campanha de venda com base nesse indicador, que é o que? O ROAS. O KPI nosso vai ser um ROAS. Nesse cliente, por exemplo, vamos supor que fosse um ROAS de 7. Se está acima de 7, tá bom para mim. Se está abaixo, a gente trabalha em otimizações. Nessa outra campanha aqui, por exemplo, a gente tem uma campanha também de vendas mais para público frio.
Aqui o ROAS está maior, ele está aqui em 10. Porém, quando a gente entra aqui dentro, eu faço o quê? Eu consigo ver os conjuntos. Aquele ROAS é da minha campanha. Agora, entrando, eu consigo ver o ROAS dos conjuntos. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, que eu tenho 2 conjuntos ativos aqui, sendo que esse está com ROAS de 10, está muito bom. Então, geralmente, a gente não mexe. Já esse aqui não está gerando vendas. Então, nesse, a gente aplicaria ali uma otimização. Porém, nesse aqui, uma dica é o quê? Se você clicar nele e entrar, a gente vai ter o que aqui dentro? Os anúncios. Veja que eu tenho aqui 2 anúncios com ROAS muito bons e esse aqui com ROAS baixo. Alexandre, eu posso entrar aqui então e desligar esse criativo? Não. Se você desligar, você reseta o aprendizado aqui que o conjunto teve e ele pode não performar ou demorar para performar. Então, mantém como está. Sempre que você for pensar numa otimização, você vai fazer uma análise na campanha. Se o resultado está bom, a gente entra e analisa o conjunto. Se o conjunto está bom, não mexe no conjunto. Agora, se está ruim, aí sim você vai mexer em otimizações no criativo ou nas segmentações dentro ali daquele conjunto. Mas tem como analisar segmentações de forma isolada, já vou mostrar um pouquinho para você mais ao fim. Então, nesse caso específico, nesse aqui, a gente consegue fazer o quê? Entra nele e eu vejo que todos os criativos estão ruins. Então, dentro desse período analisado, como está ruim, eu vou fazer o quê? Trocar todos os criativos. Nesse caso, a gente vai trazer criativos validados. O ideal é a gente testar de 3 até 9 criativos antes de descartar um conjunto ou de testar outras segmentações para esse conjunto. Para você ver qual criativo mais performou, tem várias formas. Uma bem simples é você fazer o quê? Você vem aqui na aba sua aqui, de anúncios, deixa livre todas as campanhas, todos os conjuntos, clica aqui, seta a data que você quer e clica aqui, para ele listar os criativos que mais venderam. Se você tiver uma nomenclatura ou um padrão ali, você vai conseguir vir aqui e consegue ver, tá vendo, os criativos aqui e o quanto cada um deles vendeu, tanto o ROAS como a quantidade de vendas. Logo, você vai identificar de forma bem simples quais criativos performaram melhor e você vai pegar os melhores criativos e vai levar para essas campanhas. Você pode isolar eles aqui também para agrupar. Você pode, por exemplo, vir aqui, ADS50, colocar o nome do anúncio ADS50. Ele vai agrupar e vai trazer o resultado somente desses criativos. É uma forma bem simples ali de você ver. Voltando aqui, para a campanha, eu vou habilitar aqui o nosso filtro novamente para ficar mais fácil. E veja que eu tenho várias campanhas. Vamos ver um exemplo bem simples. Quando eu rodo campanhas aqui, por exemplo, de carrinho, embora ela está gerando um ROAS alto para mim, ela é otimizada para adições ao carrinho. Então, o foco dela não é gerar vendas. Ela pode gerar vendas ali, mas o meu foco principal não é na parte de vendas. Aqui ela gerou, mas o KPI principal é esse aqui, o custo por adição ao carrinho. Eu sempre olho ele, quanto menor, melhor. Se a gente for entrar nela, como essa campanha vendeu, eu vou ter um ROAS alto aqui, então eu não vou mexer. Mas digamos que ela não tivesse vendido, eu iria analisar o quê? O custo por carrinho. Quanto menor, melhor. Com isso, ela traz um público mais qualificado a um custo mais barato. Essa campanha, por exemplo, consegue alimentar outras campanhas, por exemplo, uma focada em carrinho, por exemplo, para fazer quebra de objeção, cupom de desconto, prova social, dentre muitas outras coisas ali. Quando a gente volta aqui, um outro exemplo é essa campanha aqui, do Instagram. Veja que ela também me gerou um pouco de venda aqui, mas o meu foco não é gerar venda. Qual que é o KPI principal? O que eu estou buscando? Você tem que pensar isso. O que eu estou buscando com essa campanha? Essa daqui eu quero visitas ao Instagram, uma vez que no momento que eu gravo o vídeo eu não consigo ver quanto custa um seguidor. Como eu quero visitas ao meu Instagram, eu vou analisar o custo por visita ao Instagram. Nesse caso específico, a gente vai analisar essa métrica aqui que vai ser o KPI principal. Quanto menor, melhor. Por exemplo, estando entre 8 centavos e 15 nesse projeto aqui, uma média ali estaria bom. Se está dentro disso, a gente segue aumentando o orçamento e escalando ela. Se o custo está muito alto, a gente trabalha em otimizações. Nesse caso específico, se eu entrar dentro dela, a gente tem aqui 3 conjuntos. E veja que todos eles estão com um custo muito bom, então eu nem preciso entrar para aplicar otimizações aqui dentro. E isso serve para outros objetivos. Sempre que você for fazer uma análise ou pensar numa campanha, o que você quer com ela? Aquele vai ser o seu KPI principal. E depois, se você quiser refinar um pouco mais e seguir o que eu falei aqui, de você trabalhar, por exemplo, em segmentações ali mais focadas em público, posicionamento, idade, gênero, localização, por exemplo, a gente pode fazer de uma outra forma. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, vou isolar essa campanha aqui, ou melhor, vou pegar essa aqui, a gente tem um volume maior, vou filtrar aqui por seleção para ficar mais fácil. E agora, só nessa campanha, a gente pode aplicar alguns filtros adicionais para identificar pontos para a gente trabalhar em campanhas isoladas focadas em algumas segmentações. Por exemplo, eu venho aqui e veja que eu tenho idade, plataforma, dia, enfim, tem muitas coisas. Vamos supor que eu coloque idade. Veja que agora eu tenho aqui as idades, tá vendo? Eu tenho aqui o ROAS e a quantidade de compras
de cada idade. Nesse caso específico, uma campanha de venda. Se for outro objetivo, você avalia o KPI daquele objetivo específico. Só que veja que aqui tem uma pegadinha. Se você olhar aqui, você vai falar, pô, Alexandre, o ROAS aqui de 19 está muito bom. Só que eu tenho um volume baixo de vendas. Para mim é muito melhor um ROAS de 9, mas tem um volume muito maior de vendas aqui. Tanto para eu vender, como para eu trabalhar um LTV em cima desse cliente para trabalhar recompras futuramente e aumentar ali muito a minha margem, o meu lucro em cima de um cliente só. Porque uma vez que você adquire um cliente, se você trabalha bem, você pode vender várias vezes para ele, aumentando muito o lucro que você tem ali na sua operação. Essa é uma forma bem simples, mas você pode vir aqui e pode aplicar outras configurações também aqui, outras segmentações, né? Como, por exemplo, posicionamento, para saber qual posicionamento funciona mais, para que então você vá aplicar otimizações. De uma forma resumida, a otimização se baseia no quê? Em você identificar pontos de melhoria e ir melhorando, ou seja, ir refinando aquilo ali. Ver quais são os melhores criativos, qual a faixa de idade que mais converte, qual o melhor posicionamento. Hoje o Facebook vem restringindo muito as segmentações ali de público que a gente tem, mas ainda assim você pode isolar alguns conjuntos com públicos e testar esses públicos lá dentro também. Como você pode ver, não tem muito segredo. Se você se basear no KPI ou no indicador-chave daquela campanha, você olha para ele, sabe se está bom ou se não está. E para quem ficou até o finalzinho, eu vou passar uma dica extra. Você fala, Alexandre, numa campanha de vendas, se eu não tenho vendas, como que eu vou fazer então se eu não consigo ver esse indicador? Você vai pensar no caminho que a pessoa leva para chegar até onde você quer. Por exemplo, eu preciso primeiro alcançar muitas pessoas, depois eu preciso que elas cliquem, vou analisar meu CTR, minha taxa de cliques, por exemplo, ali, depois eu vou analisar o custo de visualização da página, depois eu vou analisar quantas pessoas adicionaram no carrinho, checkout e compra. Se eu não tenho compra, você vai vindo para trás e vai analisar qual conjunto ou qual criativo avançou mais para você entender qual deles está se saindo melhor dentro ali daquela campanha. Agora, se o seu objetivo é outro, geralmente reconhecimento, ou por exemplo, ali, engajamento, video view, enfim, dentre outros, geralmente são eventos muito fáceis ali de você conseguir, e aí o KPI principal vai ser muito mais fácil de você conseguir identificar. Como você pode ver, não tem muito segredo. Se você quiser avançar mais rápido, eu tenho um treinamento bem passo a passo. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Se você quiser avançar mais rápido, seu e-commerce, eu tenho uma agência especializada na escala de e-commerce. Se você investe a partir de 50 mil, eu consigo te ajudar a escalar a tua operação através da minha agência. O link também vai estar na descrição. Esse vídeo fica por aqui, até a próxima aula.